Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim. Me dando coração de dorama de papai, eu gosto da risada quando vocês ligados pro filme Dorama. E hoje, eu vou trazer a continuação do Dorama Aprendendo a Lição. E, gente, eu vou dizer pra vocês, tá? Nesse episódio aqui, eu acho que eu senti mais raiva do que no primeiro episódio em si, né? E no segundo também, porque no segundo eu não senti raiva, sabe? No segundo episódio eu não senti raiva. Mas nesse episódio aqui eu senti bastante, porque, tipo assim, já começa eles meio que contando a história, né, da noiva do inspetor, né, o Hwan-jin. E, tipo, eu entendi que eles não eram casados ainda. Ele era noivo dela, eles iriam se casar. E, gente, sinceramente, aí a gente tá ali contando, né, mostra que ela é uma professora, né, desbravadora e tal, ela não tem medo, ela tem muita coragem, e a gente descobre de onde vem a frase que ele fala, né, que se os adultos tiverem medo das crianças, o mundo está perdido. E eu concordo com ele nessa frase até então, né. Então, assim, a gente descobre que veio dela essa frase. Aí quando tá lá no tribunal e tal, que, né, o cara tá sendo julgado, o aluno que matou ela e tal, ele fala que ele era apaixonado pela professora. Eu olhei pra ele e falei, que paixão do cão é essa, amigo? Né? Porque, meu Deus do céu, como é que você ama a pessoa e você resolve matar ela? Tipo, do nada, do simples nada, assim, você resolveu eliminar a professora porque você gostava dela e porque ela já estava noiva. Tipo, você não poderia ter nada com ela. Ai, não, só na sua cabeça mesmo que, ui, meu Deus do céu, você acabou com a vida de uma pessoa pelo completo nada. Não tô dizendo que os seus sentimentos não são nada, mas os seus sentimentos, eles vão passar, entendeu? Eles vão passar. Sentimentos passam. Você poderia amar outra pessoa no futuro. Aí você foi lá, acabou com a vida de alguém, com a família de alguém, porque... Olha, amigo, olha, quieta. Menino, de lá pra cá, o inspetor entrou no carro e ia meio que matar o menino, só que o ministro, né, que é pai dela, não deixou. E aí, com isso, né, eles acabam jogando, né, que o inspetor e o ministro, eles são tanto o pai quanto o noivo da professora que morreu esfaqueada. O ministro pediu para aquele caso, ele ainda não era ministro na época, ele pediu para que o caso não tivesse, né, sido espalhado e tal. E assim, o cara lá, ele quer, aquele cara que eu falei que eu não sei se ele é presidente ou que acho que ele quer o quê? Ele fez uma coletiva de imprensa jogando essa coisa, né, no ventilador, tipo, falando que o ministro é o pai da professora e que o inspetor era o ex-noivo dela, né, que era o noivo dela, que eles estavam fazendo isso por vingança. Eu olhei pra ele, eu sinceramente me deu muita raiva dele naquele seguinte instante. Por quê? Porque, gente, por mais que fosse uma vingança, que tá bom, que vingança maravilhosa, porque tá, tipo, dando aos professores e aos outros alunos continuando dando uma oportunidade para as vítimas de outras pessoas, filhas de outras pessoas, que, tipo, estão passando dos limites, sabe? Então, se isso for realmente uma vingança, é uma vingança maravilhosa, sinto de dizer. E por que diabo o cara ia inventar uma vingança contra todos os professores e contra todos os alunos do mundo, sendo que quem matou a filha dele foi um aluno que, inclusive, possivelmente, se ele pegou 4 anos, o que eu acho que é muito pouco para ele, estava preso ainda, né? Então, vamos pensar um pouquinho no que a gente tá falando aqui, porque para mim não faz sentido isso aí que eu quis dizer. Mas, né, a opinião pública sinceramente, assim, às vezes não é nem a opinião pública, é muita gente que consegue ser subordinado por essas palavras, entende? Na minha cabeça isso não funcionaria, eu não acreditaria numa coisa dessa, né? Mas tem muita gente que acredita. Eles estavam acusando o pessoal disso, né? E essa próxima escola que eles vão tem meio que ataques cibernéticos de uma garota, né? Que ela fez
acusou o professor de ter assediado ela. O professor nunca fez isso. O professor se matou por conta dela, tá? E não por conta dela, mas por conta de todos os ataques que ele estava sofrendo, a família dele estava sofrendo. Ele perdeu o emprego. Eu olhei pra menina e falei, não, eu não me acredito que você acabou com a vida do cara, meu Deus do céu. E não só com a vida dele, todo mundo tinha medo. Os professores tinham medo de exercer a sua autoridade, com medo de que a vida deles também acabasse que nem a daquele professor, sabe? E me dava raiva daquela menina toda vez que ela aparecia com aquele sorrisinho cínico dela e das coleguinhas que meio que apoiavam ela, sabe? Me dava raiva, sim. Aí é o tanto que eu olhei pra ela e falei, meu amigo, pode sorrir enquanto você ainda consegue, porque esse sorriso seu vai acabar, e disso eu tenho certeza. E eu achei nesse momento que seria o inspetor que ia pra lá, né? Só que ele contrata alguém e ele fala, né, que ele não vai lá, que ele acabou de contratar uma nova pessoa e vamos ver como ela vai se sair. Menina, sabe, ela entra, ela se apresenta e as meninas estão lá conversando, fazendo isso, fazendo aquilo. Pensar que não, essa menina vai lá, né, e ela a outra começa a perguntar, professora, você tem namorada? Ela fala que não. Aí ela chega e fala, né, que você fez plástica, não sei o que, essa sua plástica, isso e aquilo, me mostra como, né, a senhora era antes, não sei o que, não sei o que. O que acontece? Ela achou que a professora, né, ia ficar toda assim, incuidinha por conta dela. Só que, né, amiga do céu, ela foi lá na frente da carteira dela e falou, eu realmente fiz plástica. Eu fiz redução, né, de seios, porque eu gosto de esportes e eles estavam me atrapalhando. Mas aqui nessa sala eu não vejo ninguém que precise de redução. Eita, podia ter dormido sem ela. Ai, querida, tá bom? Então eu vou, né? Aí ela chega, né, e continua falando. Aí ela fala que vai pegar os celulares. Aí a moça chegou, a menina chegou, a Ieri, falou, mas até o diretor me permitiu. Eu falei, claro, ele tem medo. Como é que ele não ia permitir? Olha, sinceramente, garota, se eu tivesse aí nessa escola aí, não ia dar certo eu e você junto, não. Porque para começo de conversa, eu não gosto de briga, tá? Apesar de parecer muito, assim, determinados doramas que eu tô assistindo aqui, tem parecido muito que eu gosto de briga. Mas eu não gosto. Mas que eu ia brigar mais ela, eu ia. Porque eu não gosto de briga, mas eu gosto menos ainda de certas injustiças. Então, o que eu e essa menina, nós ia brigar, não ia estar escrito no papel naquela escola, tá? Aí, beleza. Ela chegou, né, e foi dar uma de grandona. A menina me pegou, me chutou o celular pra cima e chutou esse celular pra lá. E ela colocou o povo pra fazer, né, ir pro campo e fazer exercício, que não sei o que, que não sei o que. A gente descobre depois, né, que ela participou do mesmo batalhão que o Rondinho e tal. E a gente descobre também que, né, as meninas, elas acabam ficando, né, meio assim, agindo assim sabe, como se tivesse tudo bem pro DSE ir embora, né? Só que quando a professora ia meio que decidir fazer a live, né, para poder simplesmente acabar com essa história e tal, é bem quando o Randin chega para ela e fala, né, mostra quem tinha chamado eles ali. Porque ela pensava que eles tinham ido para lá, né, por conta do professor que tinha falecido. E ele conta a história da mulher dele para ela, né, da noiva dele para ela, e foi nessa cena, gente, foi a cena que eu achei aqui que nesse dorama eu não ia chorar não, que eu só ia passar raiva, mas eu chorei aqui, tá? Eu vou dizer para vocês, porque essa cena foi de cortar o coração. Gente, se você não chorou nessa cena, você não tem coração, sinceramente, porque mostra a cena quando a mulher dele, né, tá lá no hospital, o pai dela tá lá, quando ele chega, né, o pai dela sai e tal, e ali quando ele fala que ele tá ali com ela, gente, uma lágrima escorre assim dela, assim, e simplesmente ela para de respirar, porque ela só tava esperando ele chegar, sabe, pra poder se despedir. Ai, gente, não, olha aquela cena, não, isso não foi uma cena, como é que a gente fala uma cena dessa, gente? Não se existe um negócio desse, sabe? Essa cena foi de partir o coração, sinceramente, eu chorei, porque não tinha como não tinha como eu não chorar nessa cena, né? E ali, depois ele contou aquilo, aí
ele mostra, né, que ele tá ali porque as alunas, por conta dela, né, da professora John, e que as alunas pediram, né, para poder salvarem ela. Algumas alunas pediram para salvarem ela e tal, e fizeram a carta, e ele mostrou as cartas das alunas, né, para ele, e ele falando, né, que, tipo, ele tá ali, né, porque não é todo mundo que tá na mesma sala que pensa igual. Tem alunos que são diferentes, e tem alunos que, sabe, querem fazer a diferença, só que ela, como professora, que tinha que se posicionar, porque os alunos em si, sozinhos, eles não podiam fazer muita coisa, já que o professor, sabe, teria medo e possivelmente se eles fizessem alguma coisa, os professores, por medo da outra pessoa, iriam puni-los e não punir a verdadeira pessoa que estava cometendo tudo aquilo. Então, tipo, não tinha muito o que essas alunas poderiam fazer, sabe, era um colégio feminino e tal. E aí, né, ela chegou e ela chorou e tudo mais. Aí quando ela foi pra sala, né, tá ela lá ensinando e tal, aí ela fez a questão e chamou a Ieri pra subir, né, e resolver a questão. A Ieri falou que não ia, que fingiu que não estava escutando. Aí ela foi até a cadeira da Ieri. Eu falei, gente, essa professora desse momento foi... A professora teve o meu respeito, tá? Aquela professora teve o meu respeito. Ela chegou e tava lá e chamou, e ele pegou o espelho da mão da Ieri e falou que era pra ir lá, ela não sei o que. Aí a inspetora, né, ela ia se colocar no meio. Aí a professora, é minha aula. Caramba, essa professora tem meu respeito aqui. Gente, sério. Aí ela chegou, né, e pegou a Ieri, puxou pelo braço e levou lá na frente. Aí a Ieri falou que não ia fazer, chegou a gritar com a professora. Eu falei, desgraçada, se eu tivesse aí, tu ia me levar a mãozada nessa tua cara. Aí a professora pegou o negócio e começou a bater na mão dela, né? E ela falou que não ia fazer, que não sei o quê. E a professora começou a bater. E a mesma reação que foi a minha foi a da inspetora. A inspetora já tava pra ficar doida de tanto orgulho daquela professora. Né? Não tô dizendo, né, como eu falei, que a violência é, né, a solução, até porque a professora não tava batendo realmente nela. Eu tava só negociando assim na mão, assim, sabe? Tipo quando nas escolas antigamente que tinha, né, a régua, você alguma coisa que você fazia, sabe? Então, aí ela pegou, quando ela foi para bater de novo, ela recolheu a mão, pegou o negócio de escrever na lousa e foi escrever a resposta do negócio. Aí a professora falou, né, que pediu desculpas e tal, que por ela estar fazendo aquilo, que tipo, que ela ia voltar a dar as aulas dela e que as alunas que não fossem assim, né, que ela iria corrigi-las sim, que não sei o que. E ali a amiga da Ieri, mas outras duas levantou. Ou pra quê? A professora falou, a aula ainda não acabou, podem se sentar agora. As meninas se sentou com o rabinho entre as pernas. Eu falei, toma suas éguas, você sabe que você vai pra onde? A aula não acabou ainda, vamos todo mundo assistir e levantar a mão pro céu, que estamos aqui nessa escola assistindo aula, né? Aí ela chega e, sabe, depois quando ela sai de lá dentro da sala, a inspetora grita o nome dela, fala que ela é incrível, que não sei o quê, porque o que essa inspetora sabe fazer, menina, é gritar, tá? O que essa inspetora mais sabe fazer é gritar. E ali quando é de noite, o que acontece? A Ieri tá tentando postar, né, alguma coisa, tentando acabar com a vida da professora, só que ela não consegue postar porque o assistente, né, bom, ele já, tipo, conseguiu entrar nas redes sociais dela, ele começa a apagar os posts dela, e ali ele publica um vídeo. O vídeo dela, quando ela pegou e estava falando que o professor tinha assediado ela, né, o professor que faleceu. Ali mostra que o vídeo completo mostrava que era tudo mentira, que aquilo dela era tudo encenação. Menino, o povo começou a comentar, começou a cair matando em cima dela, falar que aquilo era tudo encenação, que não sei o que, e isso, que aquilo, que ela merecia isso, que ela merecia aquilo, né? Por mais que, tipo, ela tenha feito o que ela tenha feito, né? Eu não vou dizer que eu não gostei do que aconteceu, porque, tipo, ela teve escolhas, sabe? Ela teve escolhas de escolher não fazer aquilo. E mesmo assim ela resolveu fazer.
Era simplesmente ela não ter feito. Não é porque ela tem 60 mil ou 500 mil seguidores, o quanto de acho de seguidores ela tem, que isso permite ela acabar com a vida de um professor, acabar com a família. Gente, se você quer, sei lá, fazer o que você quiser fazer, beleza. Mas é como o inspetor falou, 1 minuto na sua vida não é 1 minuto na vida da outra pessoa, sabe? 1 minuto na vida dela acabou com a vida de um professor. Poxa, você tem que ter um senso. E o melhor aqui não é nem nada, é porque ela foi na casa da professora, né? Que estava preocupada com ela, que é a professora lá, estava preocupada com ela, que ela não tinha sumido, que não sei o quê. Ela aparece lá e fala que era para a professora ter morrido no lugar do outro. Eu olhei para ela e falei, não, amiga, é sério isso? É sério que nós estamos aqui. Você faz tudo de errado na sua vida e você ainda coloca a culpa nos outros. É sério mesmo? Porque me diz que culpa essa professora tem, sabe? Você sabia que você estava em aula, por que você não encerrou a sua live antes da aula começar? Se você sabia que você ia ter aula da professora. Aí errada foi ela que chegou no seu celular, confiscou seu celular, porque não podia ter live durante a aula. Errada é ela. Errada é ela que foi você que foi inventar que o professor tinha assediado você, porque ele foi lá lhe pedir que você colocasse o áudio original do vídeo. Porque ele falou que ele tinha escutado você e a sua coleguinha lá falando que ia editar umas partes, que ia, né, tirar o áudio assim, para dar mal a entender o que a professora estava fazendo, dar a entender que a professora estava maltratando um aluno. Aí errada é ela. Minha amiga, olha só pelas suas escolhas. Olha só as suas escolhas, na verdade, né? Vamos falar direito aqui também, que parece que tá, eu que tô precisando voltar pra escola, porque o português tá muito, não. Gente, e ela jogou, falou, talvez eu deva fazer o que todos querem, mas se eu for morrer, você vai morrer também. Eu falei, eita, já vai matar a professora. Agora lascou, ela correu, ela empurrou a professora, correu lá na frente e pegou uma faca. Falei, pronto. Vai matar a professora, já matou um, vai matar o outro. Agora, essa menina começou a brigar com essa professora e que deram facada daqui e de lá e rasgou a tela. Na hora que ela rasgou a tela, que a professora tentando falar, a professora vai cair daí de cima. Ou ela ou a professora vai cair daí de cima. Menina, a professora caiu. Na hora que a professora caiu, veio o inspetor Juan James lá pra cá e pulou junto com a professora, abraçou a professora e se negociou junto em cima do carro. Essa peste é doida. Só pode, que esse diabo, esse homem... Meu Deus do céu, quando ela vira as costas, que ela tá olhando que ela ia tentar fugir, né? Que ela ficou com a carinha meio assim insatisfeita lá na varanda, que ela ia pra fugir, quem tava lá? A inspetora e o assistente. Né? E aí ela tava lá escrevendo paciência paciência em chinês na mão, porque o inspetor falou para ela que toda vez que ela tivesse vontade de matar alguém, ela escrevesse em chinês, né, na mão, o nome paciência. Tá ela lá, assim, a mão já tava até machucada, e ela fala, alguém pediu para mim escrever paciência todas as vezes que eu quisesse matar alguém, a mulher chega tava tremendo. Menina, e essa menina ia tentar ir pra cima dela e ela desviava. Eu falei, minha filha, onde é que tu acha? Ai, meu Deus, tem gente burra nesse mundo, é sério, não é possível não. Onde é que tu acha que essa mulher não vai... Olha, eu não vou te falar nada não, eu vou deixar, sinceramente eu vou deixar. Aí ela chegou, na hora que ela estava na varanda, ela negociou com a faca, a mulher pegou a faca. E eu falei, creme espadinha. Meu Deus, a mulher tá assistindo não. Eu acho que ela tava com outra raiva também, que ela não tá assistindo, era nada. E a menina, ela negociou a menina assim, a menina começou a ficar com medo. Eu falei, mas gente, você não queria morrer no instante. Agora você tá com medo de quê? Né, minha filha? Se você quer morrer, ela vai te jogar ali de cima. Você não quer mais, não? Aí ela pegou e puxou, né, a Ieri de volta e ela abaixou lá e ela falou, se ela tava com medo de morrer, é que então era pra ela viver. Era pra ela viver e se arrepender de tudo que ela tinha feito. Sabe? Viver com remorso e tal, né? E ali ela começou a chorar e ela acabou sendo presa, né? A Ieri, porque além de, né, tudo aquilo que ela já tinha feito na escola, ela tinha acabado de tentar matar a professora, né? E aí chegou lá no negócio lá, eu falei, pronto, e agora o homem lá embaixo lá com a professora, e a professora levantou, né? E o engraçado foi que ela chamou ele levantou.
Aí a professora, você tá doido? Você tem vidas extras? Que não sei o que não sei o que. Eu falei, não, eu tô achando que ele tá com vidas extras, viu? Aí ele tá querendo desperdiçar assim, que não é possível. Aí ele foi e virou pra ela, né, e falou que ele iria protegê-la, né? O DSE iria proteger ela. E ele foi ali pra isso, né? Pra proteger ela. Se ela morresse, que proteção seria essa? Sabe? E aqui eu entendi que eles não vão só atrás dos direitos dos alunos, mas também dos professores. Na verdade, né, óbvio, porque desde o começo muitos professores têm medo de ensinar. E esses professores, eles são vítimas, assim como os alunos, né, que muitas vezes sofrem bullying, que muitas vezes, né, não tem muito o que fazer, porque assim como os professores, eles também têm medo, e muitas vezes, como eu falei, se eles forem fazer algo, os professores vão vão corrigir eles ao invés de corrigir realmente, né, quem deve ser corrigido. Por quê? Porque simplesmente, né, tanto eles quanto os professores têm medo daquelas pessoas, entendeu? Então, tem muito o que ser feito, né? Aí, olha, esse episódio me deu muita raiva, porque, sabe, ela não conseguia enxergar que, tipo, tudo que ela estava passando foi escolha dela. Ninguém forçou ela a fazer as escolhas que ela tinha feito. Então por que ela estava culpando as outras pessoas? É sério, esse negócio, sinceramente, me dá raiva, sabe? Doramas assim, passo muita raiva, realmente, porque eu não consigo entender o problema. Se você faz uma escolha, as consequências vão vir em cima dessas suas escolhas. Então por que você se acha o gostosão que não pode ser tocado? Sabe? Não funciona. Hein? Aí, né, no outro episódio, o que acontece? No outro episódio, eles vão para uma escola, né, onde um aluno agrediu um professor. E com toda aquela coisa, né, que já tinha saído deles, tanto ele ser o pai, né, no final sai a entrevista, no final desse episódio sai a entrevista, né, dele ser o pai da menina e do inspetor ser o noivo dela, deles estarem procurando vingança e tal, né. O quarto episódio já começa meio assim, porque a inspetora, ela assiste e ela pergunta se é verdade e o inspetor confirma, né? E ali quando eles vão para outra escola, que ela acaba conversando com um aluno, ali, quando eles me falaram que o aluno, eles me falaram, parece que eu tô lá, mas eu me sinto lá, sabe? Eu me sinto lá vivendo a mesma coisa que eles, assim. É por isso que me tenho tanta raiva, sabe? Porque, gente, é sério, eu não consigo entender, tá? Às vezes as pessoas me julgam, e eu entendo até porque elas me julgam, porque, sinceramente, eu não gosto de assistir nada na frente de ninguém, porque eu me expresso demais, eu falo demais, eu vou sorrir, eu vou chorar, eu vou ficar com raiva, eu vou brigar, eu vou xingar, entendeu? Então, ler e assistir na frente dos outros, eu não gosto. Porque as pessoas vão me olhar como se eu fosse doida, né? E talvez eu seja um pouco, mas eu não consigo assistir ou ler sem, sei lá, me integrar na história, sabe? É como se eu fizesse realmente parte, é como se aquelas pessoas que estão ali, daquele livro, ou daquele filme, ou daquela série, sabe, que eu tô assistindo, é como eu fizesse parte daquela família. Então, eu vou sentir a dor deles, eu vou sentir o ódio deles, eu vou sentir a alegria deles, eu vou sentir tudo com eles, sabe? Então, eu vou me estressar, obviamente, é como se eu estivesse participando do negócio, mesmo sabendo que eu não tô. Mas eu vou reagir como se eu tivesse, né? E aí, ela chega, né? Quando ela vai lidar com o aluno, que ela vai perguntar por que ele agrediu o professor e tal, que ele dá uma, né, de gostosão. Eu falei, meu amigo, ela vai te bater. Eu não sei porque ele tá dando uma de gostosão pra cima dela. Aí ela vem cá com raiva e fala que ele deve ser um não sei o que, deve tirar notas muito ruins, não sei o que. Aí o assistente, ele fala que não, que ela deve estar enganada, porque ele é o primeiro da turma. Eu olhei assim, falei, ele é o primeiro da turma. Então que diacho esse menino tem? Não, tem alguma coisa errada. E não é com esse menino, não. É com o professor. É com esse professor renomado, né, que fez a escola bombar, que tem algum problema. Disso eu tenho certeza. Aí quando ela chegou lá de novo, que ela conversou com ele de novo, né, que falou que se ele foi pra cima dela, né, e tal, ela pegou e prensou a cabeça dele assim. Aí ela falou que se ele quisesse ajuda, então que ele pedisse.
Aí ele foi e contou para ela algumas situações. E nesse mesmo instante o professor meio que estava contando, né, pro outro inspetor, porque o inspetor, quando chegou nessa escola, ele já começou a agir estranho. Ele já começou meio que, sabe, como se fosse babar o ovo desse professor aí, renomado e tal. Sabe, ele estava agindo como um baba-ovo desse cara. Então, só que meio que eu achei que tudo era fingimento, sabe? Mas ao mesmo tempo, parecia que realmente, sabe, ele gostava muito daquele professor. Então, simplesmente eu falei, agora eu não sei se ele realmente, se ele tá fingindo para ficar mais perto do professor, ou se não, ou se realmente é verdade. Aí, beleza. Ele foi e contou pra ela, né, o menino, que, tipo, ele tinha ido no restaurante, assim que ele tinha ido no restaurante, né, o restaurante dos pais dele tinha sido fechado, né, porque a mensalidade dele não tinha sido paga. Aí quando ele passou no restaurante, tinha lá, né, o aviso de fechamento do restaurante. Aí depois ele tinha um professor particular e ele falou para esse professor, e assim que ele falou para esse professor, o professor particular pediu demissão, falou que não poderia mais ensiná-lo e tal. É como se ele estivesse eliminando todas as possibilidades desse aluno, porque ele não tinha os pais renomados que nem os outros alunos tinham, de fazer a prova, sabe? E ali, eu olhei pra cara daquele menino, eu sabia que o erro aqui não era ele, era o professor, sabe? Porque, tipo, você consegue perceber, tá na cara que tem alguma coisa errada. Aí ele chegou, né, e aí a menina foi lá, foi falar com o inspetor, né, e tal. E o inspetor não falou nada pra ela, ele só simplesmente falou que eles iriam agir como de costume, sabe, como sempre. Aí beleza. Aí a gente tem, né, o assistente que ele meio que descobre que todos esses alunos, assim, né, meio que renomados e tal, participavam de um mesmo cursinho, que era o Neves, né? E aí ele foi lá. Aí as salas estavam vazias e tal, o cara chegou e abordou ele. Aí ele falou que ele queria se inscrever, o cara falou que estava encerrado, e o cara meio que duvidou que ele realmente era um aluno, ele realmente não era. Mas ele deu a migué que era, e ali o cara ficou desconfiado dele, né, que ele tinha ido lá pra alguma coisa. Só que bem na hora que o cara tava meio que, sabe, indo pra cima dele, chegou o da escola do segundo episódio, sabe? O que ele chegou lá, que ele fez amizade com o cara. Eu esqueci o nome dele agora, do menino, né? Aí ele, fulano, não sei o que, acho que é Hyunjun o nome dele, parece. Aí, olhou, quanto tempo você tá bem? E falou, fiquei mal quando você não me falou da transferência, você tá em que escola agora? Aí ele foi e falou o nome da escola, né, que era a escola que esse professor renomado dava aula. Aí o cara pegou e saiu, foi embora, né, e meio que acreditou que ele realmente era um aluno, já que outro aluno de outra escola tinha chegado falando aquilo, né. Aí eles foram numa lojinha comer, e tá eles dois lá comendo, e aí ele fala, né, que ele pergunta como é que tá lá, ele fala que na mesma, sabe, que ainda tem as brigas, que ainda tem aquela coisa de hierarquia e tal, mas que não tinha mais bullying na escola, né, e ali depois passa os dois de moto, e ali eles veem o Hyunjun lá, e eles falam, você não vai pra casa, a gente tem que estudar pra prova, que não sei o que, ele fala, você tá comendo salsicha, e os dois entram, e ali a gente vê, né, eles vestidos de uniforme, o que a gente não via antes, né? Eles estavam vestidos de uniformes e tal, os dois estavam conversando, né? Eles estavam brincando com o Hyunjun em vez de bater, como eles faziam antes. Então, sabe? E o assistente, ele olhou aquilo ali e ele sorriu, assim, sabe? E eu olhei aquilo ali e eu sorri também porque, tipo, tava fazendo a diferença. Sabe, aquela escola desses três que estavam ali sentados juntos, comendo juntos, conversando e brincando como se fossem colegas de longa data, sabe, não era assim, não era, e graças, né, ao DSE eles passaram a ser, eles viraram amigos, eles estudavam, eles estavam se comportando melhor. Então, sério, foi ver aquela cena ali foi muito legal, porque eu olhei assim e eu falei, é o que o povo chama de vingança pessoal. Realmente, o cara chega, ele mostra para os alunos como assim, assim, assim. Os alunos realmente, quando eles querem se esforçar, eles melhoram, eles, né, querem tentar ser alguém realmente, né, e
Tipo, as pessoas podem olhar para esse programa e dizer que é inútil, e dizer que eles estão recorrendo a isso e aquilo, porque simplesmente, tipo, eles não querem aceitar que os seus filhos passem por coisas assim, né? Aí, quando foi depois, ele viu, né, a inspetora correndo, porque ela achava que o inspetor, né, não queria escutar o menino e tal, e não sei o quê. E ali depois o assistente contou para ela tudo que tinha acontecido, e ali o cara chega e prende, a polícia chega e prende o inspetor, prende ela, prende o ministro, né? E ali o ministro, ele pega, né, e pede a transferência, porque o assistente, ele tinha feito a transferência no outro episódio, ele estava fazendo a transferência, né, e o ministro falou que para ele ser transferido, ele teria que dar um motivo muito mais plausível do que aquilo, porque senão ele não aceitaria. Aí o ministro foi lá e falou para ele, pega a sua transferência. Ele, não sei o que, eu pensei bem, eu não quero, vá buscar a sua transferência agora que eu vou assinar. Aí ele chega, vai, leva a transferência, né, e ali ele chega. Por quê? Porque o professor, né, ele descobre, né, porque o inspetor chega na cara dele e questiona. E, inclusive, a Yeri, né, a menina do episódio 3, ela fazia parte já tinha sido uma aluna desse professor, sabe? Só que ela, por ter os pais, né, que trabalhavam no restaurante e tal, não eram ricos, não eram isso, não era aquilo, não conseguiu passar. E ela era uma menina, a gente vê quando o professor fala pra ela que ela era uma menina inteligente, que ela se dava bem com os professores e tal, que ela só tirava nota alta, sabe? E ali a outra menina, a chamada Sujong, parece, conseguiu passar. E essa Sujong, ela nem era tão inteligente assim, mas a mãe e o pai dela, né, era rico. Inclusive o pai dela é o cara que tá lá, né, tentando destruir a DSE com aquele outro lá que eu falei aqui, que eu não sei se é presidente ou que acho que ele é, sabe? Então, ele tá lá com aquele cara, sabe? E ali, beleza, ali quando eles estão ali presos ali, eles vão e assinam e tal. Quando é no outro dia, né, que ele já tinha dado a resposta para a mãe dessa menina, para ela poder fazer tudo certinho ali, o que acontece? Na hora que eles estão lá marcando, o menino vai conseguir fazer a prova, né, e tal. Aí quando eles estão lá, que ela marcou tudo, que nem o professor passou a resposta para ela, que ele tá conferindo, deu que ela tirou 0. What? Ele falou, oxê, pegou, passou de novo. Falou, não, mas tá certo, é dela mesmo. 0. Eu falei, não, o que aconteceu? Sabe, porque aqui eu já tava começando a achar que ele ia se dar bem nisso aqui. Sabe, o miserável desse professor, que ele ia se dar bem. Mas não foi o que aconteceu não, menino. O povo conseguiu trocar as provas. Vocês não estão entendendo. Eles conseguiram trocar as provas. Na hora que ele chegou na sala, né, lá, o ministro foi direto pro negócio de educação. O ministro foi direto pro negócio de educação lá que ia ter, né, que meio para muitas pessoas, assim, meio que, né, pra ver se tirava ele do cargo e tal. Aí o inspetor foi direto pra escola. Óbvio, quando ele chegou lá, ele, não, para agora as provas, que não sei o quê, que vocês da fileira aí de trás recolham as provas. O inspetor chegou bem na hora, falou, não, sentem-se agora e continue fazendo suas provas. Ele, o que é que vocês estão fazendo, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o inspetor falou que, mas o que está acontecendo? Você não queria que ninguém atrapalhasse a concentração dos alunos para não, né, eles não se perderem nos exames e agora você mesmo está atrapalhando? Não estou entendendo. Eu olhei assim. Eu já estava, sabe, muito feliz porque eu passei raiva aqui nesse episódio, né, por, sabe, esse professor ter a coragem de estar fazendo tudo isso, sabe? Por conta dele ser um professor renomado e ter contatos e tal, ele conseguiu colocar o DSE na cadeia, só que ele não contava com uma coisa, que o assistente ficou do lado de fora, e que aquele papel na negócio que eles tinham assinado, na verdade não foi a transferência dele, foi os códigos, né, de onde estavam as provas e o que fazer, né, para trocar as provas. Simplesmente substituir as provas que o professor ia dar, que a Sujong saberia todas as respostas, para outras provas. Só que, tipo assim, ele não mudou as provas, ele só mudou a ordem das questões das provas.
Falei, meu Deus, vocês são um gênio. Sério, vocês são um gênio. E tipo, se eu tivesse aí nessa sala de aula, eu já tava assim, ó, batendo palma pra vocês. Porque, é sério, inteligência rara, inata, foi que deram pra vocês. Aí esse povo chegou, menino, e ele ficou assim, aí ele foi pra cima, foi tentar fazer não sei o que, o inspetor foi lá, né, imobilizou ele e tal, e ali o professor começou a passar um vídeo na televisão e mostrou, né, como coincidentemente as respostas da Sujong batiam exatamente com a ordem das provas que o professor tinha dado, e eles passaram a gravação, né, dele falando com a mãe da Sujong. A Sujong já estava toda encolhida, assim, já com os olhos cheios de lágrimas já, dele falando sobre tudo aquilo, né, com a mãe da Sujong e tal. E os alunos começaram a questionar, isso é verdade, que não sei o que. Não, eu falei, não, é mentira. Sabe, eles bolaram tudo isso aí pro seu professor ir preso. Ah, você é cego, meu filho, você não viu o professor lá, não? Você é doido, é? Pelo amor de Deus. Aí ele chegou, né, e lá no negócio que o ministro tava, né, ele tava lá esperando só da hora. E o povo acusando ele que disse que de aquilo, chegou um policial, né, para poder dizer que lá no dia lá do julgamento do cara que tinha matado a filha dele, que o cara entrou, né, no carro e que ia matar esse cara. Eu falei, engraçado, né? Mas você não contou aí que quem salvou a vida desse assassino, né, foi o pai dela. Foi o pai dela que não deixou ele matar o cara, né? Aí você não contou, né, amigo? Isso aí você não contou. Isso aí você omitiu, né? Só lhe contou o que lhe beneficia aqui, miserável. Aí ele chegou, né, e tá lá, quietinho no canto dele, só ouvindo as acusações, que não sei o que, que não sei o que. Aí quando ele recebeu a mensagem, ele foi e começou a responder. Aí ele deu o tempo dele para ele responder e aí ele começou. Menino, esse homem deu uma aula. Ele deu uma aula de como, né, todo mundo ali, e ele falando assim, e ainda deu os nomes dos pais do povo que estava envolvido nessa máfia, entendeu? E o cara que estava lá, que eu falei para vocês que ele é o braço do outro lá, o braço direito do outro lá, caiu ali no meio de todo mundo, e ele levou, isso é uma calúnia. Eu falei, calúnia não, você cala a boca que você sabe que você tá nesse meio, viu? Você sabe, então você cala sua boca. Menino, olha, o homem tá de parabéns, viu? O cara foi espetacular, e ali ele foi e falou, né? Ah, que você fala que, tipo, o DSE, não sei o que, tá agindo assim, assim, assim. Você errou. A gente não age por direito dos professores ou em direito dos alunos. A gente age em direito das vítimas. Falei, caramba, por que tá todo mundo quieto agora? Por que ninguém fala um A? Né? Aí agora todo mundo calou a boca, né? Que interessante. Ele expôs as provas, né, do pessoal, do professor que tinha feito isso e aquilo. Não, sinceramente, esse episódio foi o episódio, assim, sabe? Esse final foi o final, assim, que... Gente, sério, ai! Porque, sinceramente, tá? Eu não entendo realmente essas pessoas. Porque, caramba, é como eu falei nos outros episódios. Você tem o seu filho que comete bullying com os outros, que muitas vezes faz falta no lugar dos outros. Podemos dizer assim, olha a Sujong, ela não era tão inteligente quanto a Ieri, mas porque o pai e a mãe dela tinham um cargo alto e o pai e a mãe da Ieri eram simplesmente donos de restaurantes, ela passou e a Ieri ficou para trás. Como essa menina passou? Sabe? Então, tipo, porque o seu filho tem que ter um direito que os filhos dos outros não têm. Não tem isso aqui. Ele tentou fazer a mesma coisa com o Hyunjoo, entendeu? Com o menino lá. Por quê? Porque ele acabou tirando todas as coisas do menino. Pra quê? Pra que a menina ficasse em primeiro da turma. Pra que ele não conseguisse fazer os exames e ela ficasse em primeiro da turma. Ele deu a resposta pra ela pra que ela ficasse em primeiro da turma. Mesmo assim não funcionou. Porque ela não ficou nem em primeiro, nem em último, nem em lugar nenhum. Porque simplesmente, né, ela não ia sair. E ele falou que os alunos que tivessem passado para a faculdade, nesse mesmo modo, que ele ia atrás. E que ele não ia, e que ele não queria que professores inocentes, né,
fossem punidos por conta disso, que seriam somente os responsáveis, sabe? Então, sinceramente, sabe, que na hora que eles saíram da escola, os inspetores e o assistente, o menino foi lá e agradeceu a eles. Aí aquela cena também foi muito bonitinha, sabe? Então, poxa vida, sabe? Eu não entendo por que eles querem parar com isso. Eu sei que muitas das vezes os métodos deles são violentos e eu entendo isso, sabe? Mas aqui mesmo na escola das meninas e aqui, eu não vi eles usando a violência nenhuma vez. Eles usaram fatos, eles usaram dados, eles usaram a inteligência para poder demonstrar a corrupção, sabe? Aqui nesse colégio aqui e no outro da feminina, eles somente usaram realmente a professora. A professora deu a autoridade final, no final das contas. Então, não é sempre que isso acontece. É como ele falou, se você escutar, assim vai ser o método. E se você não escutar, o método vai ser outro. O método vai ser o jeito que você entender. Entendeu? Então, poxa, se tá funcionando, então qual é o problema? O problema é porque é o seu filhinho que tá caindo. É porque é você que tá caindo. Você tá com medo de quê? De chegar no seu filho, né? De chegar em você cair, porque para você tá fazendo isso, você deve ter medo de alguma coisa, você deve ter rabo preso, né? Aí você tá com medo de que eles possam chegar em você e simplesmente mostrar para o mundo a sua verdadeira cara e você simplesmente cair do trono que você construiu. É disso que você tem medo e é por isso que você quer acabar com o DSE, né? E se a pessoa quiser chamar de vingança pessoal ou do que ela quiser chamar, beleza. Mas vamos concordar que, né, efeito tem surgido. E quando eu falei, porque como eu falei, quando eu vi aqueles três juntos lá sentados na mesa, eu realmente vi qual a diferença que fez. Sabe, eu tô falando como se eu estivesse lá dentro. Eu ainda continuo falando como se eu estivesse lá dentro. Ó, gente, é isso aí, entendeu? Eu tô fazendo parte dessa história, assim como tô fazendo parte da do Agente Kim, né? Tô assistindo duas coisas ao mesmo tempo, duas coisas que me dão raiva ao mesmo tempo, porque esse Agente Kim vai me dar muita raiva ainda. Mas vamos, né, focar aqui numa coisa só. Eu não sei como vai ser os próximos episódios, porque eu só tô assistindo 2 de cada vez e agora eu vou pro 5 e pro 6 de aprendendo a lição, tá? Eu sei que cada vez vai ficar mais difícil, né? Assim, em questão de que, tipo, não só pelos alunos, mas em questão, né, da sociedade em si, acabar fechando em cima deles, sabe? Então, eu não sei como é que vai terminar esse dorama e eu tô muito curiosa pra saber qual é a próxima escola que eles vão, qual é o próximo caso que eles vão pegar, o que eles vão fazer. Eu tô muito curiosa. E quando acontecer, eu volto aqui para dizer para vocês, obviamente, né? Claro. Então, comente aqui, tá, o que vocês acharam desse terceiro e quarto episódio. Lembrando, sem spoilers dos próximos episódios, só desses episódios que eu comentei aqui, tá? Porque eu não quero spoiler, eu quero sentir a emoção lá na hora, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários, então, e curte, né, compartilha, se inscreva, ative as notificações, e lembre-se, pessoinhas, não esconda o vídeo de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão, confie no vazio, ele não é perca, é só espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, annyeong!